Prezados irmãos e amigos, voltamos a estudar um capítulo do livro do Apocalipse, que estamos fazendo já há algum tempo. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. E hoje nós vamos estudar no capítulo 19, os dois versículos 11, versículo 11 e o 12, somente. Depois nós vamos para o livro, para a explicação desses versículos. Aleluia. O título do capítulo, desse trecho que eu vou ler, é Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Começando. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E aí termina o versículo 12 da palavra. Nós vamos agora para o livro. Versículo 11. E vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. João já viu uma porta aberta no céu e um templo no céu. O que essa maravilhosa visão aí indica agora é uma bela realidade. O céu aberto para abrir caminho para o Messias, que vem triunfante. É um momento dramático e João a descreve de uma maneira empolgantemente inspirada, a aparição do Cristo conquistador. João sempre foi poeta. 3 coisas podem ser analisadas a respeito dessa cena. Primeira, Cristo vem como um rei vencedor, que castiga e desbarata os seus inimigos. Essa é uma imagem especialmente judia. Todos os sonhos e esperanças daquele povo que não soube receber o seu Messias tão esperado, porque não acreditou nele, por ser tão pobre e tão pacífico, realizam-se finalmente com esse rei forte e poderosamente rico. Nos Salmos de Salomão, capítulo 17, versículos 23 a 27, lemos sobre a espera do rei que viria para reinar sobre Israel. Ele seria poderoso para destruir governantes injustos e para vingar Jerusalém das nações que a humilharam e a destruíram. Ele será justo, sábio e com vara de ferro destruirá tão somente com a palavra da sua boca as nações ímpias. Era um sonho que o povo judeu tinha e que acalentou por anos e anos. Quando Jesus chegou, com o seu jeito meigo, doce, humilde, pobre, filho de um carpinteiro, sem status,
o povo o repudiou. Sim, eles aguardavam um rei valente, com todas as qualificações descritas na palavra que guardavam. Só que eles tiveram a mente obturada e o coração fechado para não compreender que a imagem dele, como esperavam, e criam com tanto orgulho, era uma imagem escatológica para o futuro longínquo, porque era necessário que a misericórdia de Deus se derramasse sobre aquele povo que viu Jesus andando, pregando, curando, morrendo, e o amou, e o aceitou a si mesmo. O povo gentil. Aleluia. A profecia de Isaías tinha que se cumprir na vida daquele povo, separado, sem proteção de um Deus forte, como Yahvé dos judeus, e que pela fé tornou-se o povo do Deus Pai, cumprindo a magnífica profecia do capítulo 55, cujo título é Convite ao Sedento. E judeus e gentios, sedentos de amor, proteção e comunhão com Deus, generoso, que abre uma porta para todos os que dele necessitam, tem a promessa e o cumprimento nesses abençoados versículos. Os versículos são: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 3. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, pois ele te glorificou. Versículo 5. Os gentios. Segundo comentário. E eis que ele, o rei, chega de verdade. É ele mesmo, como está descrito, e como os judeus o aguardaram por anos a fio. O cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro fiel, justo, vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Aleluia. Terceira explicação. E ele julga aos injustos e guerreia contra eles, como profetizou Isaías no capítulo 11, versículo 4. Com justiça julgará aos pobres. Esse é o versículo de Isaías. João sabia que no seu tempo até os tribunais dos procônsules poderiam ser comprados e subornados. A justiça humana é má administrada em todos os tempos e por todas as raças. As guerras sempre se produziam por ambição e tirania, e não por defesa da justiça. Mas quando Cristo conquistador e rei chegar, seus juízos serão justos e exercerá seu poder com equanimidade. Equanimidade, exatamente. Ele é o moderador, tranquilo, o reto, sem desvios, e o imparcial, sem subornos. Nada mais e nem ninguém o desviará da sua missão divina. Ninguém. Versículo 12 agora.
Os seus olhos são chama de fogo. O olhar de Cristo é perscrutador. Ele vê tudo e para ele não há mistérios. Nada lhe é oculto. Na sua cabeça há muitas coroas. Em grego, diadema. O diadema é a coroa real. E levar muitas coroas é uma coisa estranha para nós. É uma imagem pouco comum. Mas no tempo de João, os reis usavam uma coroa por cada nação que haviam conquistado. E Cristo vencedor é soberano de todos os reinos da terra. Por isso, ele traz e usa muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ninguém pode saber que nome é. Ele já foi chamado de fiel e verdadeiro, Verbo de Deus, mas o outro nome que ninguém conhece tem um significado misterioso e nenhuma mente humana pode compreender a profundidade do seu ser. É possível que seja o verdadeiro nome de Deus, que homem algum jamais pronunciou. Primeira explicação, mais uma explicação. Pode ser Senhor. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 9 está escrito. Segundo, pensa-se ser Yahvé, YHVH, Yahvé, nome dado a Deus pelos judeus. Na escrita hebreia não existem vogais. E a pessoa deve saber as vogais que correspondem a cada palavra e pronunciá-las ainda quando não estão escritas. Terceira explicação. Também é bem provável que se trate de um nome que somente poderá ser revelado no momento da união entre Cristo e a sua igreja. Quarto, segundo H.B. Sweet, ninguém pode conhecer plenamente Jesus. Podemos receber suas bênçãos, mas a sua essência será sempre um mistério. Sua pessoa é tal que anula todo o esforço da mente humana para chegar a conhecê-lo. Somente o Filho de Deus pode compreender o mistério do seu próprio ser. E aí termina o estudo do capítulo que eu avisei a vocês, e do versículo 12. Mais uma vez, nós demos essa aula com a confiança que Deus vai instruir vocês a compreender essas maravilhas, porque se vocês não souberem isso aqui que nós estamos revelando agora, vocês cairão no erro fatal de ser também repudiado por ele e não ganhar a salvação que Jesus prometeu. Isso não pode acontecer. Aleluia. Amém.